doce. Então, a expectativa dessa violência faz com que esse ambiente brasileiro todo arrefeça. Eles estavam muito com as asinhas de fora, né? E agora já tá vendo vários sinais de que a máquina tá esfriando. Eu salvei até aqui um tema aqui, Laudelino, que agora teve 26 influencers que foram lá no STF para salvar a imagem do STF. Mas eles esqueceram de combinar que são os influencers que todo mundo que não gosta do STF também não gosta desses influencers. O que esse povo pensa? Qual que é a sua visão, Eu vi essa foto, Você viu? esse evento. Eu vi. Ali é o seguinte, a primeira dúvida que eu tive é: existe alguma restrição de você chamar alguém famoso? Eu não conheço ninguém também. Não, eu conheço os 3 ali, só, mas também não são famosos, né? São conhecidos só. Não conheço ninguém daquilo ali. Esse movimento parte do princípio de que o problema do STF é só a sua imagem, que ele está fazendo a coisa certa, mas a percepção da imagem dele está errada, que naturalmente não é isso. Se fosse realmente isso, eles não estariam brigando, que eles estavam brigando hoje lá, já tem um racha lá dentro e tal. Essa turma acha que a gente é palhaço, que a gente é idiota, né, no seu dia a dia, tanto a imprensa quanto o próprio judiciário. Então, quando eu vejo uma situação como essa, parece mais uma operação de disfarçatez, de fazer um movimento. Uma gracinha. O resultado dessa ação não vai melhorar a imagem do STF. É zero. Aí você tem que se perguntar, poxa, peraí, eu tenho um navio que tá aqui parado no porto, que o motor quebrou. Aí alguém chega e fala assim, ó, arruma uns caras aqui, uns 20 garotos, e vamos tentar empurrar o navio. Não vai acontecer nada, o navio vai continuar parado no lugar, mas o cara faz o evento, chama as pessoas, vai lá, tira foto e tal. Pra quê? Isso aqui você tem que alcançar e mais pra frente. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem aparentar algo que eles não são. Que o Brasil é democrático, que aquela Suprema Corte ela está trabalhando dentro da legalidade, dentro das leis, que ela não violou nada. E eles sabem que existe uma parcela da população que acredita nisso. Mas, diferente da verdade, a mentira ela precisa ser constantemente realimentada. Você tem que fazer aquilo o tempo todo. Então, ações que parecem não fazerem sentido, não faz sentido porque nós estamos do lado da verdade. Você sabe que aquilo é mentira, não adianta o que fazer, que não vai mudar. Mas quem sustenta a mentira tem que ficar o tempo todo ali retroalimentando. Então essas são ações de retroalimentação da narrativa de que o tribunal está trabalhando dentro da lei, está tudo tranquilo e tal. Bom, isso é o quê? É a luta pelo poder, como sempre aconteceu. Não é novidade, sempre aconteceu na história da humanidade. O mal sempre trabalhou assim, sempre ficou, mas a verdade, ela é muito forte. Ela é como a água, você não consegue segurar. Se tiver um vazamento, ela começa a vazar por ali, ela vai toda embora por ali, se ela não derrubar as paredes. Então, água mole em pedra dura, tanto bate, se não acabar a água. Ô, Laudelino, e você acha que essa lei Magnitsky mudou alguma coisa que foi implementada por o Moraes, que foi o principal ali, Vamos lá. É uma vergonha você transferir a sua expectativa de justiça para um outro país, né? É como se você na sua casa não tá muito bem dos seus compromissos lá com a sua esposa e a sua esperança é que o seu vizinho faça aquilo por você. É uma vergonha, né? Então o que está acontecendo com a gente é isso, a gente está acompanhando. A Magnitsky é uma lei que foi criada justamente por conta da perseguição que aconteceu com um americano. E ele tinha uma empresa na Rússia e ele começou a investigar a corrupção na Rússia, foi expulso do país e com a expulsão dele do país, ele deixou as coisas com os advogados, foi embora e mataram uns advogados dele, que era o tal do Magnitsky. Então esse cara, que tinha desenvolvido uma amizade com o Magnitsky, ele, nos Estados Unidos, ele começou a circular o mundo, ver se ele conseguia apoio para essa injustiça que aconteceu. O cara que tá investigando corrupção, mataram o cara. Então ele tava lá, rodou a Europa, rodou pra todo quanto é lugar, só foi recebido lá nos Estados Unidos, por um deputado de esquerda e o Chris Smith, que era um outro deputado lá. E eles criaram a lei Magnitsky, que é para você retaliar pessoas que violaram direitos humanos. Mas como assim direitos humanos?
Existe a Declaração Universal de Direitos Humanos, que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo sentou para tentar descobrir por que é que nós chegamos nesse nível de barbárie. Foi porque nós violamos algumas regras fundamentais. E essa foi uma delas. E eles desenvolveram a Lei Magnitsky para atuar em cima dessas pessoas que cometem delitos de direitos humanos do planeta. Mas o que atingiu principalmente o Xandaré, que eu chamo ele, o Alexandre Moraes, Xandaré por causa da Nazaré Tedesco. Fizeram um meme, né, que ele era o Xandaré, né? Ele fez isso em território americano. E ele foi sancionado por conta disso. A Magnitsky, ela serviu como uma espécie de um Baygon no ralo para as baratas. Quando o pessoal... Primeiro, eles passaram lá todas as fases do luto, né? Negação, fizeram chacota. Aí depois é raiva, ódio. Brincaram, né? Aí depois o cara vai aceitando. No final ele já tá conformado com aquilo lá. E as pessoas, a imprensa, estão em graduações diferentes dessas fases, né? E o que a gente está vendo agora é que eles estão saindo da fase da negociação, que é a terceira. A primeira é o cara ignorar aquilo. A segunda fase, né, é a fase da raiva. Porque o cara vai ser sancionado, vai acontecer X, Y, Z. A terceira fase é a fase exatamente onde começa a negociação. O cara fica tentando escapar daquilo. Você dá notícia pro cara que ele vai morrer. Ó, você tá com câncer, você vai morrer. A primeira ele ignora, né? Não disso aí não, vou pra outro médico, vou fazer outro exame e tal. Aí a fase seguinte do cara é raiva. Raiva de Deus, tá, vai lá. Na terceira fase da aceitação, ele começa a tentar encontrar soluções. Peraí, vou na igreja, vou rezar pra Deus. Eu ficar curado, eu prometo ser um cara bom. Ele começa barganha. Tá? Mas não tem jeito. Até que o cara chega na última fase, que é a fase da... Antes seria a depressão, ele vai, depois que ele vê que não tem jeito, ele foi no outro médico e falou, tá com câncer, vai morrer. Não tem jeito. Aí o cara entra na depressão. No final é a aceitação, onde ele sabe, não tem jeito mesmo, não. Aí ele chama a família, conversa com a família, avisa pra todo mundo que ele vai morrer, mas ele tá bem, tal. Já aceitou, tá de boa. E aqui no nosso país, as autoridades, a imprensa, vários personagens, cada um tá numa fase diferente. Então, tem gente que aceitou, tem gente que ainda tá na fase da raiva, tá brigando, querendo saber, o culpado é fulano, o culpado é ciclano, já tá naquela vibe. E tem a galera que já tá na depressão, já, né? A gente tem visto. E a Magnitsky, ela serviu aqui pro Brasil como um aviso de que, cara, tudo tem consequência. Vocês foram expandindo a área de atuação de vocês, além do território nacional, achando que não vai ter consequência, você vai lá e viola... Contra empresas americanas, né? Você viola a supremacia americana achando que não vai ter consequência? Mas por quê? Eu sei que no Brasil já não tá tendo consequência. O Brasil já faliu, a República já faliu. O diagnóstico é falência múltipla dos órgãos. Porque não funciona mais nada aqui no Brasil. Funciona a arrecadação e distribuição de dinheiro. Porque o resto funciona muito mal. Judiciário, nós tivemos semana passada a denúncia Vaza Toga 2. Mike Benz vai no Congresso Nacional, faz a transmissão relatando todos os problemas que aconteceram de influência da USAID aqui com eleições, com um monte de coisa. E a imprensa não tá nem aí. Ou seja, a imprensa faliu. Sabe quando o cara tá em cima da cama, em coma, morto, sei lá, e você... O cara já morreu. Cara, vou dar uma seringa de adrenalina, vou dar um AS. Cara, aquele corpo não reage mais. Já morreu. O Brasil tá assim. Um corpo que não reage mais. Já começou a feder. Começando a feder. A população já percebeu isso. Tá todo mundo percebendo que fedeu. A nível federal, principalmente. Nível municipal funciona. Nível estadual funciona. Agora, a nível federal? Absolutamente morto. Tá? Então, a Magnitsky chega como uma lata de Baygon no nível federal. Porque essas pessoas que estão em cima ali, né, que mataram esse corpo, os assassinos, agora viram que, opa, existe consequência. Eu não sou o cara mais forte do bairro. Tem gente mais forte que eu que pode criar situações, né? Porque a violência, e não só a violência física, eu digo, a Magnitsky é um ato violento. Sim. Arrebentar com a sua vida financeira. A violência desperta a virtude. O cara mau, diante de um policial, ele fica um doce.
É. Ele fica, sabe, o cara vai lá, deu um tapa na menina. Aí vem o pai dela, lutador de jiu-jitsu, com 2 repolhos na orelha aqui, camisa dos Gracie. O cara fica um lorde, um doce. Então, a expectativa dessa violência faz com que esse ambiente brasileiro todo arrefeça. Eles estavam muito com as asinhas de fora, né? E agora já tá vendo vários sinais de que a máquina tá esfriando. Porque descobriram que o que fizer vai ter consequência. E serão consequências duríssimas. Lembra quando sua mãe chegava pra você e falava assim, ó, se você fizer isso de Não vai novo, comer. eu vou te matar de tanta chinelada que eu vou te dar. E você sabia pelo tom de voz da tua mãe Se era verdade ou que não. aquilo era ameaça mesmo, Ou seja, ou se era o de sempre, que ela reclamava e tal. Então, o que aconteceu foi alguém dos teus irmãos levou-lhe uma chinelada, que foi o Xandaré. E o resto dos filhos recebeu o aviso. falou, pode ir vocês também. Agora, lembra uma coisa interessante que as pessoas às vezes não percebem. A Magnitsky não é uma lei de vingança. É uma lei que surgiu para fazer com que essas pessoas parem de cometer os crimes. Parem, o ambiente mude. Se o Brasil mudar e a coisa parar, a Magnitsky para. Ela não atinge mais pessoas. Ela vai, mas quem já pegou já. Então, até para criar essa lei e ela ser aprovada no Congresso americano, ela teve que ser desenhada assim. Não é uma lei de vingança. Ela é tão dura que eu não posso ter a liberdade de ficar aplicando para qualquer um. Sim. Então, ela passa por um processo longo e tão logo aquela pessoa pare, você para. Se você parasse de fazer a malcriação com a tua mãe, parava a chinelada. Sim. Ela não continuava te batendo Sim. indefinidamente. Então eles param também porque eles sabem que ela é muito pesada. Mas tem uma coisa pior que a Magnitsky. Ô, louco, pior que a Magnitsky? Tem. A seção 301, São 300. que é a parte da investigação americana que não pega o indivíduo, pega o ambiente. Nossa, as pessoas. Aí pega É a o empresa. ambiente, é o ambiente. Eu quero saber Ô, louco. hein? com quem esses escritórios negociam, as empresas. Tem tráfico de droga aqui, onde circula esse dinheiro. É o follow the money Sim. nesse ecossistema que tá pra causando. quem ao Seide mandava dinheiro? Quem é que fazia? Quem executava? É tipo isso? Exato. A 301 é uma investigação do ambiente. Eu vi que tem pessoas que já comentaram na internet que uma empresa que pode sofrer isso daí é a Globo. Sim, e Porque outros a Globo, países sofreram também. ela tá tipo no mapinha lá, já Ela no tá no mapinha mapa. da denúncia. Exato, ela tá no mapa. E eu vi essa semana o Marco Rubio falando, nós sabemos muito mais Do que eles pensam. do que as pessoas acham que é. E esse cara, ele é meio sangue nos olhos, né? O que divulga um fragmento, né? O que tem realmente, o que sabe é muita coisa. O Marco Rubio, ele é filho de um cubano né? que foi torturado pelo regime. Nossa, Então, ele odeia comunismo. Ó, eu vou falar. Antes desse governo Trump acabar, vai cair Venezuela e Cuba. Os dois cairão. Você acha que cai Venezuela e Cuba? Cai Venezuela e Cuba. Antes. O Rubio, filho de um exilado cubano, tem ele um tá com sangue nos compromisso olhos, né? Ele moral. tem Hoje, já tem uma frota americana já se dirigiu pro litoral da Venezuela. Já tá no Caribe. E eles colocaram também uma empresa de petróleo pra explorar lá, né? Falou, ó, Sim, pode explorar lá, então pode ficar sossegado. Pode continuar, fica sossegado que a gente tá chegando. Então, o pessoal fala assim, os Estados Unidos é metido, quer ser o xerife do mundo. Não, a Magnitsky mostra que não é que os Estados Unidos quer ser o xerife do mundo. Quando houve a morte do advogado Magnitsky, que o chefe dele, o americano, procurou o mundo inteiro, foi na ONU, foi à OEA, foi um monte de lugar, ninguém deu bola. O único país que se movimentou no sentido de criar uma defesa para essa situação foi os Estados Unidos. Então não é que ele quer ser o xerife do mundo. O mundo é omisso. Mas eles fazem alguma coisa. Aí você tem a impressão de que eles querem dominar o... Não quer dominar o mundo. O mundo é omisso. Você é livre para lançar um telefone. Você é livre para fazer um aparelho de ressonância magnética. Você é livre para fazer o que você quiser. Farmácia. Mas eu entro na farmácia, a maioria dos remédios são americanos. Mas tecnologia de celular, tudo americano. Sistema operacional aqui, ó. Tem o computador, é tudo americano. Americano. Verdade. Tá, Swift esse microfone americano. aqui, ó. Americano. Pô, show. Americano. Não porque seja obrigatório usar. Mas É porque tem uma qualidade boa. Tecnologia boa e tal. Então, eles vencem pela competência. Claro que tem situação outra ali que eles influenciam pra vencer e tal, mas é muito esporádico, tá? Mas é muito mais omissão do mundo do que uma imposição americana.
No cenário atual, muita gente busca dolarizar o patrimônio para sair do risco Brasil. Ativos em dólar, como o próprio USD, investir em ações americanas e até o ouro funcionam como uma proteção. Na Quantifier você consegue acompanhar todos esses investimentos em tempo real, direto do seu celular e o melhor de tudo, sem taxas escondidas. Eu deixei o link na descrição para você.